Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, sou pós-graduado em medicina do esporte, sou mestre em ortopedia e traumatologia e eu vou gravar essa aula aqui para esse congresso Connesp. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, para mim é uma honra muito grande ajudar vocês. E hoje eu vou falar da introdução da terapia celular, uma entidade muito importante para quem for fazer tanto ortopedia quanto quem for partir para a medicina do esporte, que sem dúvida nenhuma a capacidade de regeneração dos tecidos, o tratamento de lesões de prognósticos ruins, cada vez mais vão entrar agora no rol do que a gente chama de terapia celular ou terapia por célula-tronco, tá? Então vamos lá. Então esse conceito ele vai ser cada vez mais difundido entre médicos do esportes e cirurgiões ortopédicos, né? O ortopedista vai deixar de ser só um ortopedista, ou seja, ele vai deixar de ter que só ter conhecimento da técnica cirúrgica, ele também vai ter que ter conhecimento de procedimentos biológicos, ou seja, de como estimular uma célula-tronco a regenerar aquele tecido. Isso, obviamente, é muito importante quando a gente pensa em lesões ligadas ao esporte, tá? Então, antes de eu falar de célula-tronco, de qualquer fator de regeneração, eu vou falar da regeneração tecidual tradicional que a gente tem no nosso corpo. E essa regeneração ela acontece tanto em trauma agudo, quanto todas as vezes, por exemplo, quando a gente vai treinar. Então, o treinamento na musculação, por exemplo, ela gera todas essas fases, essas 4 fases, e o resultado final é ganho de força e ou hipertrofia, tá? Então, toda vez que a gente dá um estímulo em algum tecido, ele sempre faz uma supercompensação com produção de matriz extracelular, tá? Então, a gente pensando agora na medicina regenerativa, como é que isso funciona? Então, a gente tem 4 fases. A primeira fase é chamada de homeostase, que é logo depois do trauma, sendo ele agudo ou de microtrauma de repetição. Depois a gente tem uma fase inflamatória, que ela é de suma importância na regeneração de qualquer tecido. Ela é a mais importante das 4 fases. Depois a gente tem a fase proliferativa, que é uma fase intermediária. E aí depois a gente entra na fase de remodelação. Aí falando aqui da fase de homeostase, o que acontece? Vou dar o exemplo de uma pessoa que se cortou. O sangue ele extravasa, ele bate na parede do vaso que está rompido, existe uma ativação inicial da fibrina, existe a formação inicial de um coágulo para estancar o sangramento, e esse coágulo faz com que haja liberação dos fatores plaquetários. As plaquetas têm 7 fatores dentro delas, que são fatores de regeneração tecidual, são fatores quimiotáticos que fazem as células, cada célula de determinada linhagem, reagir de maneira diferente. E mais para frente eu vou falar dessa suma importância das plaquetas. E esses fatores quimiotáticos, eles começam a chamar as células de cicatrização para o local da ferida. E no final dessa primeira fase existe secreção de serotonina, que é responsável por aquele edema que a gente vê na grande maioria das lesões. Aí depois entra a fase que é a fase mais importante, que é chamada de fase inflamatória. Então a gente tem uma penetração de polimorfonucleados de 24 a 48 horas, eles penetram e absorvem debris, matam bactérias, e aí a gente começa a ter uma atividade monocitária muito grande, com uma intensa liberação de citoquinas. E aí os monócitos se diferenciam em macrófagos e começam a fabricar muita colagenase para começar a dissolver aquele arcabouço da lesão e começar a fabricar matriz extracelular. Aí nas 72 horas após a lesão, a gente tem migração de linfócitos, e aí esses linfócitos eles começam são os primeiros passos para a gente começar a ter a transformação tecidual. É muito importante essa fase, por isso eu coloquei aqui esse hot rod extremamente grande, porque ele é o motor da regeneração tecidual. Sem a reação inflamatória, a gente não regenera tecido nenhum. Então, abrindo um parênteses aqui, muito cuidado com o uso de anti-inflamatórios. Para determinadas lesões agudas, os anti-inflamatórios já têm sido proscritos. Tá? Então, o anti-inflamatório ele só pode ser usado em alguns pouquíssimos usos em ortopedia,
justamente para a gente fazer uma modulação pequena da reação inflamatória. Depois começa uma fase que a gente chama de proliferativa, que vai do segundo ao quarto dia. A gente tem a formação de tecido de granulação, epitelização, depósito de colágeno e muita migração de vaso sanguíneo. Então é muito importante nessa fase você imaginar que aquele tecido que está lesionado, está migrando célula, está fabricando matriz extracelular, eles estão criando uns andaimes, como se fosse um prédio, aqueles andaimes de fora, para justamente facilitar as células definitivas que vão vir na próxima fase, para acabar de regenerar aquela área lá. E aí chega a última fase, que vai de 4 a 21 dias, e essas células que chegam para finalizar e começar a remodelar aquele tecido são as MSCs, células troncos mesenquimais, tá? Ou células estromais. São elas que estão na periferia dos tecidos, são considerados periócitos, elas migram para a região e elas vão começar a se diferenciar naquele tecido para a gente conseguir ter a regeneração. Aí, inicialmente, a gente tem uma produção de colágeno, principalmente o tipo 1 e tipo 3, e nessa fase a gente começa a reabsorver aqueles andaimes, né, que tenham sido construídos de maneira provisória, e os polimorfonucleados e as MSCs, eles lançam mão do chamado metaloprotease. Então, a metaloprotease ela começa a reabsorver matriz extracelular e a gente tem uma fase final de contração de ferida. Então, essas são as 4 fases da regeneração tecidual. Então, se a gente colocar numa timeline, a gente vê que existe primeiro uma coagulação, depois existe a inflamação, a fase predominante de macrófago, e depois aqui uma regeneração tecidual que pode se levar, em alguns casos, até anos. Então, a gente sabe que tem tecidos de regeneração muito lenta, como disco intervertebral, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que a regeneração acaba sendo um pouquinho mais demorada. E aqui é o grande problema de quem for fazer ortopedia, principalmente ortopedia, traumatologia do esporte, ou quem for fazer medicina do esporte, é que, em alguns casos, existe o reparo tecidual incompleto, que os americanos chamam de impaired healing. Nessa fase aí, por que acontece? Porque a fase inflamatória, aquele motor violento, que é chamado de hot rod, que é a inflamação, ele eficiências, e essas metaloproteases vão mantendo a destruição tecidual e uma tentativa de regeneração incompleta, e a gente tem os problemas crônicos do aparelho locomotor. Então, aqui a gente tem as metaloproteases 1, 2 e 9, que são responsáveis pela degeneração de tendão. A metaloprotease 13 é responsável pelas condropatias e pela artrose. E quando a gente pensa de maneira sistêmica, a gente tem liberação de fator de necrose tumoral, interleucina 1 e 6 e TGF-beta, são justamente as interleucinas que estão ligadas à síndrome metabólica. Então, existe uma tendência nos próximos anos da síndrome metabólica ser descrita a outras degenerações, como, por exemplo, a artrose. E também a gente tem uma liberação muito grande de radicais livres, que pode também alterar o DNA daquele tecido, que pode fazer com que a regeneração dele seja completamente inexistente ou impossível. Muito bem, quais são os fatores que levam à regeneração incompleta? Então, a gente tem fatores endógenos e exógenos. Então, fatores exógenos nada mais é do que são hábitos ruins da pessoa. Então, peso excessivo, uso de drogas como nicotina, o álcool, uso de cortisona, os anti-inflamatórios não hormonais, são medicações que vão cada vez mais levando a alteração e a expressão maior de metaloproteases. Outros fatores importantes, o sono. A gente sabe que a pessoa que dorme bem, que tem um nível de cortisol baixo, ela tem uma tendência maior de fazer um recovery tecidual melhor. Dieta, né? Hoje em dia, não só quantidade, mas qualidade. Aqueles alimentos são considerados inflamatórios, como o álcool, a farinha branca, eles aumentam a quantidade de secreção de interleucinas, então são pessoas que pioram muito aquela doença crônica. E atividade física, então quanto mais a pessoa treina, mais ela tem memória muscular, mais ela tem um bom turnover celular, então tudo isso aí, mais lá na frente, quando a gente for pensar
em terapia celular, são fatores que têm que entrar muito em consideração. Então, aqui mostrando os tendões degenerados, né? Aqui o tendão de Aquiles, aqui uma epicondilite lateral. A gente sabe que quando o músculo perde a capacidade excêntrica dele, ele deixa de fazer aquela boa contração elástica, que é fundamental no esporte, que é a desaceleração. A gente começa a ter um strain aumentado do tendão, e a gente sabe que o tendão, quando ele sofre um strain acima de 5%, ele começa a degenerar, começa a morrer, e aí a gente começa a ter as tendinoses crônicas e as epicondilites crônicas, tá? Então essa aqui é a base da degeneração do tendão. Então, falando da terapia celular, eu dividi ela em alguns níveis, tá? Então, o primeiro nível é o chamado sinalizador celular. Mas antes de falar desse primeiro nível, só vou pontuar o que é a terapia celular. Ela é considerada um conjunto de métodos e abordagens tecnológicas que visam a utilização de célula para o tratamento de doenças, buscando a substituição de células ou tecidos lesados, de forma de restaurar a sua função. Tá? Então, o primeiro nível são os sinalizadores celulares, que hoje em dia o mais utilizado no mundo todo, está muito em pesquisa, é o PRP, ou plasma rico em plaquetas. Como eu falei no começo da aula, quando a gente tem a formação do coágulo, né, do contato da hemácia com a parede do vaso rompido, a plaqueta ela começa a fazer a primeira trama, né, para poder fechar o sangramento, e quando ela eclode, quando ela é ativada, ela libera esses 7 fatores, e são fatores quimiotáticos, eles chamam as células para aquele tecido, tá? Cada fator desse está ligado à regeneração de algum tecido. Então, qual é a ideia do PRP? Você coleta o sangue do paciente, você submete a uma centrifugação até que a gente tenha pelo menos 1 milhão de plaquetas por ml, né? Então, esse aqui é o final da centrifugação. Aqui a gente teria concentrado o PRP e aí a gente utiliza a gente extrai o fator de crescimento e joga naquele tecido que está lesionado. Eu deixei aqui em azul o TGF-beta e o PDGF são fatores quimiotáticos que têm uma ação muito grande em cartilagem. Então, como eu vou falar lá na frente, lá no final da aula, a cartilagem está muito em pesquisa, existe uma tendência futura de se isolar esses 2 fatores para a gente trabalhar com regeneração cartilaginosa, tá? Existem, então, 7 fatores de crescimento, né? Alguns mais para músculo, outros mais tendão, alguns interrogados. E quando a gente vai fazer a terapia por PRP, a gente coleta o sangue do paciente, centrifuga e aplica no tecido, ou através de cirurgia ou através de algum procedimento simples. O PRP no Brasil, a partir de 2015, ele foi considerado experimental, ainda tem sido muito estudado aqui no Brasil, mas a gente só pode fazer de maneira experimental, então só dentro de protocolos de estudos aprovados por alguma comissão de ética, tá? E aqui a célula-tronco. A gente tem basicamente 2 células-tronco para a gente utilizar em ortopedia. Uma é chamada pluripotente, a outra é multipotente. A pluripotente é a célula-tronco embrionária, que por razões éticas e religiosas, ela não é liberada para o uso, pelo menos no Brasil. Os 2 únicos países que utilizam a célula pluripotente são a Ucrânia e a China. O grande problema é que você consegue transformar essa célula em qualquer tipo de tecido. Então, teoricamente, você conseguiria criar um ser humano no quintal da sua casa. Então, por esse motivo, ela tem essas restrições no mundo todo, né? E o que a gente usa hoje, estuda muito, é a célula multipotente, que é a MSC, ou célula-tronco mesenquimal, ou célula estromal. Como eu disse no começo da aula, ela é um periócito, ela fica na periferia do tecido, ela é uma célula quiescente, e a partir do momento em que existir um estímulo quimiotático, ela migra e vai para aquele tecido, e a determinada pressão, a determinada temperatura, a determinado estímulo quimiotático, ela se transforma ou não naquele tecido desejado, tá? Então, ela tem uma capacidade muito grande de renovação e ela se transforma em diversos tecidos, tá? Tecido neural, hepatócito, fibroblasto, tenócito, mioblasto, adipócito. Aliás, um dos lugares onde a gente mais tem reserva é justamente no tecido adiposo, principalmente na região abdominal. E como é que a gente usa a célula-tronco
em ortopedia. A gente tem alguns estágios para a gente conseguir usar. O primeiro, que é tradicionalíssimo, é chamado drilling, que é você colocar um ultrassom, por exemplo, numa área degenerada, num tendão de ombro degenerado, entra com uma agulhinha e faz aquelas várias perfurações na região. Você perfurando, você gera um estímulo, você agride o tecido, isso gera um estímulo quimiotático que vai chamar as MSCs para a região e elas vão agir cicatrizando aquele tecido. Tá? Pessoal, os ortopedistas da antiga chamavam isso de crise vascular. Tá? O que a gente tem também aqui no Brasil são o concentrado que é retirado da bacia do paciente, que é o chamado BMAC. A gente pode tirar tanto da tábua do ilíaco ou pode tirar da espinha da tíbia, desculpa, do planalto da tíbia. A gente tem as ADSCs, que são retiradas da barriga, né, do tecido gorduroso, e a gente tem um quarto nível, que é o chamado de engenharia de tecido. Então, aqui exemplificando um drilling, né, fazendo uma infiltração de uma bursite trocantérica do quadril, guiado por ultrassom. Você espera a regeneração desse tecido pela criação dessa crise vascular. E aqui o BMAC. O BMAC, a gente coloca a agulha aqui na crista crista ilíaca, a gente aspira um concentrado sanguíneo mesmo, né? Faz a centrifugação, são 2 centrifugações, e o biólogo entrega para você trabalhar naquele tecido, ou para uma infiltração simples, ou durante uma cirurgia. Críticas a esse procedimento. Alguns autores falam que a celularidade é muito baixa, estima-se que 1 centímetro quadrado tenha 0,03% de célula, então muito pouca célula-tronco, ao passo também que alguns autores dizem que o sinalizador celular, os fatores quimiotáticos são muito ricos nessa abordagem, então ele funcionaria mais ou menos parecido como o PRP. Tá? A gente também pode coletar essa célula-tronco da barriga, né? Como eu disse, as células-tronco de linhagem gordurosa, ela também é trabalhada, ela também se diferencia em tecidos. Isso tudo está sendo muito utilizado e parece, segundo alguns estudos, que as ADSCs elas têm uma capacidade maior de transformação em tecido cartilaginoso. Então está sendo bastante esperançoso aí para diversas lesões cartilaginosas, tá? E aqui o último nível da célula-tronco que a gente usa no mundo, que é chamado de engenharia de tecido. Engenharia de tecido, por definição, nada mais é do que você pegar aquela célula-tronco e a determinada temperatura, determinada pressão, determinado estímulo mecânico, você transformar ela no tecido. Então, o que a gente tem hoje, mais envolvido no mundo, são chamados scaffolds. E existe hoje a criação de um tipo de scaffold para cada tipo de tecido que você gostaria de regenerar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um scaffold de cartilagem, então, como eu vou mostrar mais para frente, o sangramento de um drilling que a gente faça na cartilagem faz com que a célula-tronco entre em contato com esses filamentos e comece a se transformar em tecido cartilaginoso. Características importantes de cada scaffold. Ele deve fornecer suporte estrutural para a célula, deve promover a ligação de célula com essa estrutura porosa, tem que contribuir para as propriedades mecânicas do tecido, tem que fornecer a forma e estabilidade para aquele defeito cartilaginoso e tem que ser reabsorvido, tá? Então, engenharia de tecido, a gente tem os scaffolds. Como é que a gente usa os scaffolds hoje no mundo? A gente pode tanto usar colocando ele de uma maneira simples naquele tecido, como eu vou mostrar mais para frente, quanto a gente pode pegar um BMAC, por exemplo, semear aqui o scaffold e implantar, ou a gente pode coletar célula-tronco, começar a transformar em tecido que você gostaria que se transformasse e implantar no scaffold e implantar no paciente, ou fazer com que essa célula-tronco se transforme realmente naquele tecido que você gostaria, coloca na membrana e implanta no paciente. Agora, outra coisa que é muito, muito importante é o seguinte, como você está trabalhando com sinalizador celular e com célula, é muito importante você saber o quanto que aquela terapia sua está tendo algum efeito biológico ou não. Então, é mais ou menos como se fosse um velocímetro, tá?
para você saber se está tendo efeito biológico ou não, a gente faz mão do chamado biomarcador. Então, o biomarcador é uma forma de você verificar uma atividade metabólica naquele tecido com uma resposta a um agente, por exemplo, cirúrgico ou um agente farmacológico, tá? Então, aqui exemplificando o biomarcador, aqui é o nosso colágeno tipo 2 da cartilagem. Aqui a gente tem a tripla hélice, aqui a fração peptídica, né, de cima e de baixo. Então, a partir do momento em que a sua cartilagem está sofrendo dano, ele sofre uma clivagem. A metaloprotease, ela age clivando esse colágeno tipo 2. E nessa clivagem, a gente tem a secreção, primeiro no sangue, depois na urina, dos metabólitos da cartilagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o CTX2, o P2CP, a gente tem o fator COMP, o C2C, tá? Então, cada pedaço de cartilagem é identificável e a gente chama isso de biomarcador. Existem biomarcadores de diversos tecidos, tá? Biomarcador do ósseo, biomarcador de formação de cartilagem, de degradação cartilaginosa, tá? E de sinóvia. E aí a gente falando agora basicamente de cartilagem, então a cartilagem que é um grande problema hoje para regenerar, ela é considerada um tecido aneural, avascular, muito pobre em célula, né? A celularidade muito baixa, rica em água, rica em colágeno, rica em proteoglicanos e de coeficiente muito baixo. A função da cartilagem é transmitir energia cinética de maneira homogênea para os ossos e facilitar o movimento e facilitar a biomecânica da articulação. Então, a cartilagem ela tem 4 camadas, né? Uma camada superficial, uma camada intermediária, uma camada profunda e uma camada chamada de cartilagem calcificada. Então, cada camada ela tem uma forma diferente, uma disposição diferente de matriz extracelular, de achatamento ou não do condrócito, e o condrócito ele é a célula metabolicamente ativa que fabrica essa matriz extracelular, tá? Então, uma vez lesionada, a cartilagem tem uma capacidade muito pequena de regeneração, até existe uma tentativa de formação de fibrocartilagem que geralmente falha, e os defeitos cartilaginosos são um grande problema, porque eles realmente acabam dificultando aí uma regeneração e um retorno para o esporte, tá? Então, uma lesão osteocondral ela pode acontecer tanto por uma luxação femoropatelar, quando a patela pula fora do lugar, por um entorse de joelho, por uma contusão de joelho. O diagnóstico ele é dado através da história clínica, né, de dor, estalido, crepitação, fraqueza, desequilíbrio e derrame articular. Quando a gente tem uma lesão cartilaginosa, a gente gradua, segundo a Sociedade Internacional de Reparo de Cartilagem, de 0 a 4. Então, quanto mais profundo, ela é considerada o nível 4. Então, a gente tem aí diversos estágios intermediários, e aqui uma ressonância magnética, um corte coronal, T2, mostrando uma erosão cartilaginosa grande aqui nessa região, e aqui a gente vê que a falha da cartilagem está gerando o que a gente chama de edema subcondral. Aqui a gente vê na lesão, de lado, né, um corte sagital T2, a gente vê a cartilagem vindo, e aqui um defeito grande aqui na cartilagem, e aqui uma osteocondrite, né, dissecante, típica de adolescentes, com fragmento destacado, gerando esse baita defeito osteocondral. Aqui a condropatia, né, grau 3, também já com derrame articular, uma fissura condral profunda, aqui uma erosão cartilaginosa profunda focal, e aqui já um estágio avançado de artrose com formação de cisto subcondral. Tá? Toda vez que a gente tem uma lesão cartilaginosa, a gente tem liberação de fragmentos de proteoglicanos e colágeno dentro da articulação. Isso irrita o sinoviócito. O sinoviócito começa a responder com interleucina 1,6 e fator de necrose tumoral alfa. Então, a gente tem um negócio chamado sinovite artrítica, que quando é muito grande e muito exacerbada, ela gera o derrame articular. E aí a gente tem a secreção das metaloproteases 1, 8 e 13, e aí a gente tem o ciclo vicioso da lesão cartilaginosa. Então, qual que é a ideia? Então, a gente tem aqui a cartilagem que está machucada, que está arrombada lá, que ela tem um defeito osteocondral,
que está gerando uma sinovite artrítica que a longo prazo vai gerar uma artrose. Então, o médico tem que intervir de maneira regenerativa para a gente não deixar esse defeito cartilaginoso progredir. Então, as técnicas regenerativas, inicialmente, elas foram criadas para defeitos focais grandes, acima de 4 centímetros quadrados, mas hoje em dia tem sido utilizada até em defeitos pequenos, devido ao altíssimo potencial de regeneração. Então, a gente tem o scaffold, que é usado para cartilagem, que é o chamado de membrana de colágeno ou membrana autógena indutora de condrogênese, e a sigla em inglês é AMIC. Tá? Nada mais é do que a gente fazer a microperfuração da cartilagem, costurar a membrana em cima, e aí a gente espera que a migração da célula-tronco, sem o contato com o líquido sinovial, ela entre em contato com esses poros, esses filamentos, começa a se transformar num condrócito que, por sua vez, vai fabricar matriz extracelular rica em colágeno do tipo 2, e a gente vai ter uma regeneração tecidual, se Deus quiser, completa. Então, aqui algumas imagens das minhas cirurgias, né, que uma erosão condral profunda no equador da patela, né, rasgando praticamente a patela de fora a fora. Aqui a gente estava suturando a membrana, o início da sutura. Então, para vocês entenderem o procedimento, a gente debrida, perfura, coloca a membrana em cima, sutura e joga a cola de fibrina para a gente conseguir ter uma regeneração tecidual completa. Tá? Aqui o mesmo defeito na tróclea, uma erosão cartilaginosa grande aqui na tróclea. A gente está jogando a patela aqui para o lado. Aqui a membrana já costurada, bonitinha, já com a microfratura. E aqui a gente operando, inclusive, com uso de microscópio para realmente deixar ela totalmente horizontal e totalmente press-fit com relação à superfície cartilaginosa. Aqui o uso do BEMAC em algumas situações, né, coletando aqui da bacia da crista ilíaca do paciente. E nesse caso eu usei no corte de osteotomia. A gente jogou aqui no corte de osteotomia femoral e joguei no intraarticular. A gente conseguiu consolidação do corte ósseo em 3 semanas, comparado com as 6 semanas tradicionais. Tá? E aqui um método que é utilizado, regenerativo de cartilagem, que não é aprovado no Brasil, só é aprovado através de experimento, né? Que é o chamado transplante autólogo de condrócito, ou matriz indutora de condrogênese também. Como é que é feita essa cirurgia? Ela é feita em 2 tempos. Primeiro, a gente faz a artroscopia, coleta uma área doadora, que está marcado como B. Esses condrócitos, essa cartilagem, ela é triturada, ela é trabalhada em laboratório, e aí o condrócito é bidiferenciado, depois ele é colocado na membrana a determinada pressão, determinada temperatura, ele se transforma em condrócito novamente, começa a fabricar matriz extracelular, e a partir do momento em que o biólogo vê que está completo, está formado, ele vai lá e reimpplanta no paciente. Então a gente vai lá e consegue tapar aquele defeito osteocondral. Tá? Então aqui, o meu estágio que eu fiz na Suécia, estou com o Mats Brittberg, que é o precursor da técnica. Aqui um defeito osteocondral grande, coletando aquele fragmentinho de uma área que não recebe peso. Aqui a bióloga trabalhando no laboratório direitinho para poder recolocar na membrana. Aqui a membrana já completamente com o condrócito dentro, né, já praticamente sadia, sendo totalmente reimplantado no paciente. Tá? Então, novamente, para a gente finalizar aqui o pensamento, a terapia regenerativa que eu mostrei para vocês de cartilagem, mas ela vai sendo cada vez mais viável para músculo, para tendão, para menisco, para osso, ela vai se desenvolver nos próximos anos. A aplicação de qualquer terapia regenerativa depende muito de sexo, de idade, de função muscular, de turnover celular, de hábitos de vida, do tamanho da lesão e do DNA do paciente. Então, toda vez que a gente espera que um tecido regenere, a gente tem que esperar que realmente aquele DNA do paciente coopere com isso. E o futuro, para a gente finalizar, nada mais é do que o aperfeiçoamento da engenharia de tecido. Cada vez mais os scaffolds vão se desenvolver, a gente vai ter muito mais certeza, tanto do scaffold quanto do melhor sinalizador celular.
homologação em diversos países, como, por exemplo, o Brasil, a gente tem diversas restrições aqui, a melhor compreensão do uso de biomarcadores, a modificação de diversas técnicas cirúrgicas, então, por exemplo, o ligamento cruzado anterior, que a gente vai operar e muitas vezes a gente tem que tirar enxerto de tendão patelar ou disco tibiais num futuro próximo. Isso vai ser feito através de um scaffold único para a gente conseguir regenerar aquele ligamento rompido. E, como eu disse no começo da aula, diferentes prognósticos para lesões antes irreversíveis. Então, aquelas pessoas que têm aquela articulação condenada, por exemplo, ou que tem uma lesão muscular grave com perda de força muscular, ou uma lesão tendínea de difícil reparo, que vai precisar muitas vezes de uma transferência de um tendão de algum outro ponto, futuramente, possivelmente, a gente vai conseguir resolver isso apenas com a terapia celular. Então, pessoal, muito obrigado novamente pela oportunidade de falar com vocês nesse congresso. Esses aqui são os meus contatos, minhas redes sociais. Aqui do meu lado, o Max Brittberg, que me recebeu lá na Suécia em 2018. Sou muito grato a ele aí pelas portas abertas, aí pelo conhecimento que adquiri lá, consegui trazer aqui para o Brasil. E estou à disposição aí de qualquer dúvida e qualquer comentário, tá bom? Muito obrigado por vocês e bom congresso para vocês.